Bem-vindos todos. Eu vou dar mais uma passadinha rápida aqui nas capacidades que tem o módulo de geometria e o módulo de malha, né, para mostrar algumas coisinhas bem adaptáveis, né, bem úteis aqui no módulo de malha. Então eu vou começar aqui produzindo uma geometria. Vou começar criando um círculo, ponto central de origem, vetor Z como eixo, e vou colocar aqui um raio de 1 metro. Centralizar a figura, está aqui. Eu vou fazer uma transição, né, como se fosse de um tubo quadrado para um tubo redondo. Então eu vou deslocar esse corpo, essa referência aqui, uns 2 metros para cima, sem criar uma cópia, para não ficar poluindo o ambiente. E vou botar agora o quadrado, né, parte quadrada. Opa, não é aqui, é aqui. Ok. Então, primeiro ponto 0. Segundo ponto, já que isso aqui tem 2 metros de diâmetro, vou botar 3 aqui, né, para poder dar uma alongada. Vou colocar aqui, começar em relativo 3 para cima, menos 3 para o lado, 0 aqui, aplico, aí peço para fechar o contorno e fechou. Agora eu vou deslocar esse elemento, essa referência, vou botar menos 1.5, menos 1.5, opa, 0.5, ok, centralizou, sem criar cópia. Agora eu vou mexer este, não tem que mexer nada não. Agora preciso ver aqui como é que eu vou particionar, né? Porque eu preciso gerar uma superfície que ligue este corpo a esse aqui, essa sequência de linhas, essa sequência de linhas. Isso fica mais fácil se eu tiver um pedacinho só, né? Quanto mais curtos forem os pedaços, mais fácil vai ser gerar essa superfície de transição. Então eu vou começar aqui, mostrar os nós. Então, está vendo? Eu tenho um nó aqui. Para facilitar essa operação, né, criar pontos, mais tarde vocês vão ver por que isso acontece. Eu vou girar esse ponto até aqui, até 45 graus. Então vou fazer um giro no círculo 1, no eixo Z, 45 graus, sem criar uma cópia. Pronto. Agora eu vou começar a botar pontos que eu vou usar para cortar esse círculo. Então vou escolher essa opção aqui, ó, ponto localizado numa aresta. Então ele começa aqui com meio, círculo, beleza. Meio aqui, aplico. Também posso fazer o 0,25, aplico. E o 0,75, aplico e fecho, que eu estou com os 4 pontos aqui. Esse aqui é o ponto, é o círculo. E agora eu vou fazer uma operação de partição. Vou quebrar o círculo. A operação de partição está aqui. Quebra o círculo. E os objetos ferramentas são esses 3 nós aqui. Agora tem uma partição. Isso aqui é o círculo dividido em 4 pedaços. Né? Aqueles 3 nós que eu gerei, mais o anterior que já tinha. Para eu ter acesso a um dos pedaços dele, eu preciso abrir os componentes dele. Né? E essa operação de abertura é feita aqui no éclaté, que é tipo uma quebra, uma separação. Né? Então, essa partição eu vou quebrar primeiro em arestas. Pronto, agora
Pode ver, estão aqui separados os pedaços que foram cortados lá com aquele conjunto de pontos. Agora aqui no esquice eu também preciso fazer isso para poder acessar só uma das arestas. Agora sim. Agora, para eu ter a certeza de que isso aqui vai ficar legal, eu posso entrar aqui, ó, mostrar a orientação das arestas, né? A operação de criação dessa, que ele chama aqui de map, ela vai ligar o ponto 0 ao ponto 0, ponto 1 ao ponto 1 e os pontos intermediários aos seus correspondentes. Então, eu preciso que os sentidos casem, né? Se eu tiver aqui um vindo para cá e o outro vindo para o outro lado, ele vai tentar torcer a superfície, vai gerar uma coisa totalmente irreal, né? Para acessar essa operação de geração dessa transição, eu preciso fazer esta seleção aqui, né? Selecionar essas duas arestas. Vou gerar um assembly, uma montagem que é aqui. Pronto. Nessa assemblagem, deixa eu apagar em geral aqui, vai ficar só a assemblagem. Cadê o... Vou limpar a área. Ok, aqui eu tenho os dois, né? Nessa assemblagem eu vou finalmente fazer o NAP, assemblagem de entrada, e ele dá aqui um preview da superfície que ele está fazendo. Tem aqui, beleza. Essa é a remplissagem. Agora eu vou compor as outras partes da transição usando uma multirotação que está nessa opção aqui. Aqui ele já me deu um preview, né, que ele está com 3, nós temos que botar 4. E o vetor onde ele vai fazer, né, que é o vetor Z por definição, eu vou só esclarecer aqui, né. Apliquei Fernet. O que eu tenho agora é essa transição. Nesse multirotação aqui eu não tenho um corpo só, eu tenho 4 pedaços colocados juntos um do outro, mas eles não estão ligados aqui, né? Aqui na verdade eu tenho uma aresta dupla, mas eu não tenho acesso a essas 4 faces, então eu preciso mais uma vez recorrer ao éclaté, separo em faces, aberto aqui o multirotação nas suas partes, né? Essas faces aqui em separado, eu vou gerar uma união delas para poder lidar com as coisas depois. Vou tirar essa autointerseção, tirar essa supressão de arestas. Então, eu gerei aqui a minha união. Agora, para gerar a malha lá na frente, eu vou precisar ter, para um exemplo de capacidade, né, vou precisar ter acesso a essas arestas aqui em separado. Então vou mais uma vez usar o éclaté, nessa separação em arestas, e eu tenho todo mundo aqui. E para facilitar a minha vida, para facilitar meu acesso lá ao estabelecimento do problema e tudo mais, eu vou colocar aqui já as marcações de quais são as arestas que eu vou colocar em grupos. Então aqui tem um objeto principal, união. Vou formar um grupo de arestas. E primeira, segunda, terceira, quarta. Vou juntar tudo. Vou colocar aqui embaixo o bot, são as arestas de baixo. E as arestas de cima, que eu vou colocar aqui. Top, beleza. E as arestas de referência, para geração de malha, que eu vou botar o nome ref. Aplico e fecho, está todos os 3 grupos aqui.
certo? Agora eu estou com tudo pronto para ir para o módulo de malha. Ok, já aqui no módulo de malha, eu vou criar uma malha, já partindo aqui da opção. A primeira opção que eu vou mostrar é uma que consegue gerar malhas quadrangulares. Já joga aqui o parâmetro. E para você juntar mesmo, você coloca aqui 2D, quadrangulação automática, 15 segmentos em cada, 15 divisões em cada segmento. E vamos ver como é que fica a malha aqui. Tá aqui, ó. Linda, bonita, equilibrada, uniforme, bem bonitinha, sem nenhuma deformação. Se eu quiser alterar isso aqui de maneira a concentrar a malha na parte superior e inferior, concentrar a malha nas bordas também, eu vou editar a malha, venho aqui, tá, isso aqui já está colocado, na hora de ajustar, isso não, quadrangulação, nesta opção aqui de distribuição equidistante, eu posso passar para a progressão geométrica, né, em que ele vai acompanhar aquela ordem, né, aquelas setas que foram mostradas lá na geometria, são a coordenada de 0 a 1. Ele vai pegar esse parâmetro e fazer uma progressão geométrica. Pode ter tabela de densidades, mas o que eu vou mostrar aqui, como exemplo, é uma distribuição analítica. Então, ó, já está mostrando aqui os sentidos para você se orientar. Eu vou botar aqui t menos 0,5 elevado ao quadrado. Pronto. Ele vai fazer o quê? Vai concentrar malha na região inicial, né, do zero, nos inícios aqui das arestas, e na região final. Então, nessas arestas aqui eu vou ter mais malha concentrada aqui do que aqui. Nesse caso, você já consegue ver mais ou menos como as coisas vão ficar aqui. Esses pontinhos azuis são a distribuição de nós. Então, vamos botar isso aqui para rodar. E vamos atualizar a malha. Tá aí. Obviamente ficou feio, né? Mas pelo menos já está mostrando aqui que realmente tem um efeito de concentração. Se eu quiser fazer alguma coisa mais uniforme, mais bonita, deixa eu apagar aqui essa malha. Vou criar uma outra malha. Dessa vez vou para a opção NetGen 1D, 2D. Parâmetros simples, vou botar aqui 2. E aqui 2, aqui 4. Beleza? Máximo e mínimo. Tem aqui um controle do quanto a malha muda, né? Se você tiver alguma mudança necessária, né? No caso aqui vai mudar de 30% em 30%. As malhas adjacentes podem ter uma diferença de tamanho de 30%. Aqui tem adaptar a curvatura da superfície. Autorizar os quadrângulos, né? Ele vai tentar gerar quadrângulos. Gerar a malha de uma vez em segunda ordem, né? Para pegar a geometria um pouco mais refinada, né? Vou deixar isso aqui tudo fora. E ponho aqui o sistema. E está aqui de novo a malha, né? 580 nós. Essa é a malha que foi gerada. Supondo que eu queira, né, gerar uma concentração de malha nessas arestas aqui, no topo ou nas arestas de baixo. Como que eu vou fazer isso? Nesse caso, eu preciso gerar este processo aqui. Tamanhos locais. Sobre uma aresta, então eu vou acessar naqueles grupos que eu tinha feito, em topo,
No lugar de dar o máximo aqui, eu vou colocar o máximo 4 vezes 0,05, tá? É bem mais refinado. Agora eu vou rodar de novo. Já deu 1.800 nós, ele já concentrou a malha, ele já gerou malhas mais finas aqui, conforme que tamanho local, e fez a transição como estava dito, né? A transição média, né? 30%, aumentando 30% de tamanho de um elemento para o outro. Aquilo pode ser mudado também para gerar mais propagação de finura de malha, caso você precise. Mas isso é um exemplo do tipo de controle de malha que você pode ter dentro do Aster. Existem outros também, né, com relação ao tamanho local. Pode ter sobre um ponto, sobre uma face, sobre um sólido. Se criar um arredondamento, por exemplo, você tenta concentrar a malha no arredondamento. E isso é o que tem por agora. O próximo vídeo vai ser realmente a colocação de um problema no Aster, né? Já com a solução do problema mecânico envolvido. Ok? Muito obrigado pela atenção de vocês todos até agora e até o próximo vídeo. Um abraço.